Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora. Já deu meia-noite, tranca ruas quem chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora. Já deu meia-noite, tranca ruas quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer o bem de madrugada. E hoje com fé, companheiro e amigo leal, quebra feitiço e também desfaz o mal. E toda vez que na rua eu caminhar e ouvir de longe sua voz a ecoar, tenho certeza, e agora eu não ando sozinho. Seu tranca-ruas é o dono do meu caminho. Laroie Exu, Exu Emojubá, salve a força deste grande guardião, seu tranca-ruas das almas. Hoje eu venho fazendo para vocês, trazendo na realidade esta apresentação do guardião Exu Tranca-Ruas, que chega com seu baralho. Salve Tranca-Rua das almas, grande guardião, espírito de luz que está sempre a nos guardar, a nos encaminhar. As encruzilhadas da vida muitas vezes nos perdemos e é a ele quem recorremos para pontos de luz. Seu tranca-ruas chega trazendo o seu conhecimento, a sua luz, a sua grandiosidade, através da força deste grande baralho que eu não tenho nem como agradecer esses guardiões que vão aí fazendo todo o caminhamento para que os trabalhos cheguem na minha mão. E assim, meio sem querer, caminhando, olhando, estudando, me chega a este trabalho tão grandioso que tocou meu coração. E ao primeiro momento, é claro, meu encanto foi grande ao descobrir e saber deste trabalho, deste conhecimento, que são as cartas, as lâminas sagradas. E como a gente já trabalha, já traz a grandeza das pombagiras, das guardiãs que nos iluminam também o caminho, eu não poderia deixar, de adquirir e começar a estudar e trazer para vocês mais este ponto de luz. Mas uma maneira de ouvir uma mensagem de esclarecimento, de evolução, porque é assim que trabalhamos aqui no canal. Aqui o canal é um ato, é um elo de luz, não é? E através dos baralhos, das cartas sagradas, nós vamos nos conhecendo, nós vamos abrindo portas, fechando outras, não é? E seguindo, sempre evoluindo. Então, não poderia deixar de trazer a grandeza de um guardião que chega para iluminar ainda mais o nosso caminho. Então, como esse ponto, que de agora eu não ando mesmo sozinho, porque tranca-ruas é ele sempre o dono do caminho. Ele chega curando, ele chega abrindo as portas, ele chega encaminhando, Então, hoje, eu venho falar um pouquinho deste baralho, falando que seu tranca-ruas é para nós o guardião que traz a sabedoria, o guardião de luz, Não é nada do que muitas vezes ouvimos falar sobre diabo, sobre negatividade, sobre trabalho do mal. Não existe isso. Isso é falado por pessoas que não são da lei, pessoas que não estudam, que não conhecem a grandeza de um grande Exu. Porque Exu nada mais é do que aquele policial do mundo espiritual, É ele quem faz a guarda, é ele quem está sempre ali à sua volta. Ele abre portas, mas ele também fecha se você não tiver merecimento. Ele não vai trazer tudo o que queremos, ele não vai assim... não passa de mágica resolver a nossa vida, não. Ele vai colocar a escada para que você mesmo suba com o seu próprio esforço, não é? Então, seu tranca-ruas, assim como todos os outros guardiões, são espíritos de luz que trabalham na lei do Pai Maior. Nos ensinam a caminhar, a seguir com fé, sendo justos, sendo honestos, para que sim, recebemos o que nos for de merecimento. Então, tranca-ruas é justo. Ele quer de nós evolução. Ele fecha e abre caminhos, dependendo do seu merecimento, dependendo da sua evolução. Então, é um trabalho grandioso, de pura luz.
É uma simbologia única nessas 36 lâminas sagradas, através de um casal grandioso, não é? Que trouxe esse conhecimento, foram aí trabalhando para que esse baralho pudesse chegar às mãos. Então, um trabalho grandioso onde trabalha o médium, a escritora e vem então o guardião trazendo todo esse trabalho, toda essa luz. Então, a minha alegria ao receber esse trabalho, com muita gratidão, com muito respeito, vamos trabalhar com o baralho de Tranca-Rua das Almas, porque é assim que todos os guardiões merecem respeito. Então nós não temos o direito de julgar muitas vezes se não conhecemos, mas temos o dever de respeitar. Então, quem não conhece vai estudar e vai saber, né? Tranca-Ruas, através do trabalho da escritora Lucimar Martins, né? Que pela fatalidade do destino, infelizmente, veio a desencarnar. Faz poucos meses, né? Mais ou menos 3 a 4 meses, que a Lucimar, que foi a escritora que trouxe esse trabalho, infelizmente, ela veio a desencarnar, não é? Com certeza, cumpriu sua missão e então desencarnou. Mas, por mais esse ponto, por mais essa fatalidade, chega esse baralho nas minhas mãos, através da irmã da Lu, que eu adquiri o baralho, e sei que o cunhado, que é o marido da irmã da Lu, da Lucimar, que criou e trouxe esse baralho, o Célio, né, vai continuar esse trabalho do Tranca-Ruas, do trabalho do baralho. Então, a gente tem mais uma missão de trabalhar com respeito, com humildade, com precisão, trazendo todo o merecimento que a Lu tem e deve por trazer essa obra, não é? Então, o nosso respeito a essa escritora, o respeito ao médium que trouxe o trabalho de Tranca-Ruas e a esse espírito, a esse Tranca-Ruas que trabalha exclusivamente com esse médium, que traz aí esse trabalho até nossas mãos. Então chega às mãos da Morena esse baralho, porque através da Morena ele será muito respeitado. E vai ser passado aqui no canal as mensagens quando for necessária através desse baralho. O baralho é apenas para momento de precisão. Os baralhos não são para brincadeira, não são para perguntas diversas. E o baralho do guardião tem uma responsabilidade até maior, porque guardião não brinca. Guardião é sempre muito justo, muito honesto, muito certo. Então nós vamos sempre lidar assim na nossa vida. Então fica a minha gratidão a esta querida que está lá no mundo espiritual agora, muito hoje feliz da obra continuar, a obra que ela deixou. Então o Célio e também a irmã da Lu vai continuar esse trabalho. Continuando esse trabalho grandioso do baralho de Tranca-Rua das Almas. E hoje ele está sendo apresentado aqui ao canal da Morena. E é daqui ele segue como ponto de luz para todos que aqui estão, não é? Então vamos apenas agradecer, mandar muita energia positiva, energia de luz, de refazimento, de paz, de serenidade, a Lu aonde ela estiver. Que ela receba de nós toda essa gratidão por esse trabalho que ela deixou. Que com certeza a missão dela veio e terminou naquele momento que ela desencarnou. E é claro, um acalento a toda a família, a irmã que está continuando com esse trabalho, mesmo sem entender, ao querido esposo que faz também todo o trabalho, mesmo com toda a dor dentro do seu coração. Então, com certeza, é um trabalho que hoje a Lu vai fazer lá do mundo espiritual. E os dois aqui, a irmã da Lu e o marido dela aqui encarnado. É um trabalho grandioso. E seu Tranca-Ruas continua com o trabalho dele, iluminando, trabalhando na evolução. E é assim que a gente vai seguir. Então, hoje chega essa grandiosidade. Seu Tranca-Ruas, que é para mim um dos guardiões mais grandiosos, assim, trabalhando e trazendo a força de Pai Ogum, não é? A força de Exu, sendo Exu um mensageiro, né? Exu é sempre o mensageiro. Então, agradecimento a essa médium, a essa escritora e ao médium, o seu marido, a sua irmã que continua o trabalho e que Deus abençoe a todos.
Então, vamos falar um pouquinho, através do que a Lu escreveu e deixou, eu vou fazer também, reforçando as palavras dela, como homenagem mesmo, para a Lucimar Martins, onde ela esteja. Eu vou falar as mensagens que ela mesma escreveu, que está no site, na página dela, como forma de agradecimento, como forma de homenagem a ela, mesmo sem ter a conhecido. Eu sei que com certeza ela era uma grande mulher e vai continuar sendo. Ela era uma mulher muito maravilhosa, ela era escritora, terapeuta e oraculista, né? Muito dedicada ao estudo do comportamento humano. Então, nossa homenagem a ela, a minha homenagem. Que agora estou com o baralho que ela criou e aqui ela não está mais e eu vou seguir com esse trabalho. E eu espero que ela receba toda a luz. Então o baralho só vai ser usado para a luz. O baralho já está consagrado por os nossos guias. O baralho foi levado até o meu templo e todos os Exus passaram, trouxeram sua mensagem. O meu Exu, que é o Exu veludo, né? Todos trouxeram então o seu axé. E agora seguimos. Então salve o mensageiro de Exu, Senhor Tranca-Rua das Almas, representante e emissário do Orixá Exu, um Exu novo, ele mesmo, o Senhor Tranca-Rua das Almas. Ele é um exemplo de honra, caridade e honestidade. Para quem não sabe, Exu é o Orixá guardião dos templos, encruzilhadas, passagens, casas, cidades e das pessoas. É o mensageiro divino dos oráculos, arauto das grandes transformações da humanidade, interventor e cobrador da justiça e do pagamento para as questões humanas. O Exu como orixá é uma entidade mística criada durante a formação do universo, uma força ou qualidade da natureza, jamais encarnado, não humano e, portanto, incapaz de realizar uma incorporação humana. Às vezes, este pode assumir a forma de vento, do bafo do deserto, da tempestade de areia, da avalanche e do terremoto, do maremoto, do estouro da manada, da fúria da natureza, quando solicitado por orixá, para ensinar aos humanos um pouco de humildade. Ao longo do tempo, fez amigos e aliados, entre outros poucos humanos que, depois de cumprirem as suas missões terrenas, decidiram então trabalhar para Exu, como mensageiro deste entre os orixá e os humanos, na prática da caridade através da grande espiritualidade. Estes sim encarnam e participam das incorporações mediúnicas para a prática da cura e do ensinamento ético-moral. Esses são chamados Exus novos ou simplesmente Exus. São divididos em linhas, falanges e colunas, como um pelotão do exército. Na linha de Orixá Ogum, o senhor das armas e das ferramentas. A falange do Exu Senhor Tranca-Ruas representa os Exus a serviço deste orixá, que com 7 outros Exus e suas colunas realizam as missões espirituais, junto aos recém-desencarnados na Terra. Juntamente com outro grande Senhor Exu, que é o Senhor Exu Caveira, trabalham incansavelmente para o Senhor da Boa Morte, um Exu mais antigo do que o próprio tempo, de cujo serviço até mesmo os orixás maiores dependem para servir ao Criador. Para criar a vida, o Criador criou primeiro a morte, para que este cuidasse da vida e garantisse que esta estivesse sempre viçosa e renovada. Assim, quem cuida da nossa vida é a morte, e quem cuida da nossa morte é Exu. Portanto, Exu e os Exus sabem tudo a nosso respeito, antes, durante e depois de vivermos, e são eles que fazem tudo acontecer à nossa volta. Cuidam da logística, da comunicação, dos detalhes da nossa existência, atuando como mensageiros de Deus. Em algumas culturas, são conhecidos pelo nome de anjos, tendo uma sofisticada hierarquia espiritual. De uma forma ou de outra, eles são nossos guardiões e sabem tudo o que somos e o que valemos. O oráculo do Senhor Tranca-Rua das Almas é, portanto, um canal de comunicação direto com aquele que é o responsável pela nossa passagem e estadia no mundo material, até o fim de nossa missão na Terra. É por intermédio desta maravilhosa entidade do astral superior que recebi e venho partilhar da sabedoria deste oráculo, feito de 36 cartas, de cujos segredos aprendi as lições da humildade, da caridade e da coragem francas e desinteressadas. Esse texto foi escrito pela Lucimar Damascena Martins, dia 4 de dezembro de 2014. Então, o baralho de Exu tem as representações e convenções humanas, se invertem em significado e muitas vezes estranhos aos desejos e imaginações terrenas.
O que está em cima é igual ao que está embaixo, assim como tudo que sobe tem que descer. Da mesma forma que tudo que está embaixo é igual ao que está em cima, assim como tudo que desce tem que subir. As transgressões humanas são também promessas de predicados, os vícios, embriões de virtude e as manias, talentos. Desta forma, para entender a grandiosidade do baralho, vai requer muito conhecimento, muito reconhecimento de que na vida tudo são ciclos de aprendizado, altos e baixos, e de uma caminhada maior, cujo destino é também o ponto de origem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, soprou-lhe a vida e deu a ele o livre-arbítrio, assim como nós um dia retornaremos a ele, todas as nossas criações retornarão a nós. Assim sendo, este baralho narra os ciclos de causa e efeito, ação e reação, escolha e consequência, sendo uma ferramenta de ativação das forças ocultas no inconsciente dos homens e mulheres, representando em si mesmo o único símbolo da falange de tranca-ruas, que não está presente nas cartas. Quem conhecer o mestre, que entenda este mistério. Debaixo da minha capa não existe falsidade. A verdade é sempre essencial a todo oraculista que manipular este maravilhoso trabalho. Um trabalho que traz símbolos e encantamento, materializados na forma de 36 cartas, cujas raízes semióticas têm seu fundamento na mais antiga das religiões humanas, que tem como princípio a adoração às formas da natureza. É a criatura amando também a criação, além do Criador. Portanto, cada lâmina possui um conjunto de símbolos e indicativos psicossomáticos que representam, então, questões grandiosas, um grupo específico de arquétipos e suas denominações sociais. As primeiras 19 cartas tratam das questões humanas e materiais, as restantes 17 cartas das questões espirituais. A carta de número 20 apresenta um pequeno búzio fechado, logo abaixo do numeral da carta, acima e à direita. Ele representa Oko Umi, o Senhor da agricultura, da semeadura e da colheita nos campos da vida terrena. Ela representa a caída dos 16 búzios fechados. Em algumas interpretações, é considerado o 17º Odu. Para este oráculo, ele representa situações sob júdice, fora do alcance do consulente. Nas cartas de número 21 a 36, encontraremos no lado superior direito, abaixo do número da carta, o símbolo de um búzio aberto e o número de um Odu correspondente. Isso se dá para que seja possível relacionar os arquétipos e personalidades humanas aos princípios espirituais, que regem cada tipo de qualidade encarnada e os domínios de suas ações. O uso deste oráculo requer muito estudo e muita preparação, pois seu fundamento e seu legado foram lançados sobre dimensões que o homem não pode habitar, permitindo a abertura de portais que podem ser muito difíceis de lidar ou fechar. Muito axé e bons fluidos para todos aqueles que escolherem esta ferramenta de trabalho espiritual para seus repertórios mágicos. Salve a força, então, deste grande baralho. Um baralho que traz 36 cartas. Aos olhos leigos apenas figuras, mas aos olhos da minha visão será sempre um novo conhecimento, uma nova magia. Então, nós vamos ter esse novo conhecimento aqui no canal, não é? A intuição, a sabedoria de tranca-ruas, mantendo o seu trabalho sempre à frente dos nossos caminhos. Então, não será permitido. Muitos tentarão mistificar, distorcer os conhecimentos passado pelo verdadeiro dono do baralho. Né? Muitas pessoas adquirem baralho, mas elas não têm sabedoria, elas não têm estudo e muito menos axé do tranca-ruas e de qualquer Exu para trabalhar. Mas mesmo assim, elas adquirem. Então, o baralho, procurem sempre, qualquer consulta que vocês vão fazer, qualquer trabalho, qualquer coisa que fala sobre axé, sobre, não importando o trabalho de umbanda, de quimbanda, de candomblé, seja qual for o trabalho, que seja feito por pessoas que têm o axé. E você vai saber, porque você sabe da vivência, das palavras, da mensagem ali dada por aquele médium. Então tem como saber se realmente é verdadeiramente a sabedoria do seu tranca-ruas ou se é um médium desvairado, louco, no seu ego. Então não vamos deixar que isso aconteça. Aqui, por mim, Morena, eu digo por mim, pelo meu trabalho e pelo meu canal, será passado a mensagem real, a mensagem séria,
de seu tranca-ruas e de todos os guardiões, porque através desse baralho, todos os outros Exus vão trabalhar, vão trazer mensagem, vão trazer conhecimento aqui, neste canal de luz. Então, tentativas de distorcer terão muitas, mas fica a cada um o dever de, quando for falado qualquer trabalho com baralho errado, negativo, para maldade, saiam, vão embora, não escutem. Ali não existe um axé de tranca-ruas. Ali não existe a sabedoria de tranca-ruas. Ali não existe o trabalho verdadeiro que a Lucimar é o seu grande parceiro que traz seu tranca-ruas quis passar. Ali não existe. Então aqui sim será o trabalho verdadeiro. Revelar muitas vezes o que os olhos encarnados não conseguem. Então, aqui teremos intuição, conhecimento, disciplina, respeito ao abrir esse baralho, respeito ao lidar com os guardiões, porque tudo o que fazemos temos então de volta, né? Então as cartas são realmente muito grandiosas. Então, as funções de cada elemento das cartas tem uma função específica. Estão posicionados de forma a realizar, a estimular sempre a intuição, né? Então a gente que trabalha tem que ter a intuição, tem que ter o axé, tem que ter os seus guardiões ali para que possam também passar naquele momento a mensagem. E é claro que a partir do momento que o baralho chega para mim, já tem um trabalho do espiritual, já tem um trabalho dos Exus, de todos os guardiões trabalhando para que esse baralho chegue na mão de uma pessoa correta, e graças ao Pai Oxalá e a todos os falangeiros de tranca-ruas e talvez ao meu tranca-ruas, esse baralho chega sobre as minhas mãos. Então aqui será feito um grande trabalho de respeito, de amor, de dedicação. De tirar da mente de muitas pessoas a forma errônea que se fala de Exu. A negatividade que traz, a maldade que falam sobre Exu. E que Exu não é isso. Exu é luz. Exu é um canal de amor. É somente isso. Então, aqui nós teremos a invocação, a permissão, a proteção astral superior, para que seja revelado. Trabalhamos sempre na nossa mesa com a permissão de Ifá, que é o mensageiro. Ifá está sempre ao lado do baralho. Então é a ele que nós pedimos a bênção para abrir o baralho, e depois ao seu tranca-ruas. Nós pedimos a sua permissão. E pedimos ao mundo espiritual que seja passado o que você precisa ouvir naquele momento. As cartas não vão falar ou resolver a sua vida, elas vão trazer a mensagem. Agora você é que segue, mediante o seu livre-arbítrio, porque nunca os Exus vão falar o que devemos fazer, eles vão apenas nos intuir. Teremos várias encruzilhadas, nós é que vamos escolher. Eles estarão nos auxiliando. Muitas vezes as quedas serão por nós mesmos, por nossas escolhas. Eles vão lá, colocam então uma escada para que a gente possa subir. Subir ou não, depende de você. Então, o baralho é uma chave, né? Uma chave de conhecimento, de comunicação com o mundo superior, com o mundo e o plano espiritual. Então, há necessidade de aprofundar sempre naquela mensagem. Ouvir dentro do seu coração o que é que pode estar querendo dizer. Quando Exu Tranca-Rua das Almas diz, debaixo da minha capa não existe falsidade. Ou seja, porque ele não trabalha para o mal, ele não trabalha com falsidade, com erros, ele trabalha apenas para a evolução, ele trabalha para a luz. Ele trabalha diretamente para a luz e não existe outro trabalho. Qualquer outro trabalho que você vê de Exu para o mal, não existe ali um Exu. Existe qualquer tipo de espírito que está nas trevas usando um médium ignorante. Não existe um Exu. Então, muito cuidado. Quando diz o que vem de cima é a mensagem do astral superior, do orixá, dos mestres ascensionados ou dos ancestrais mais esclarecidos para o consulente. Geralmente se apresenta como uma oportunidade, uma resposta positiva, obtida a partir do crédito moral e espiritual que vocês vão ter com a egrégora ou com a egrégora do possível oponente. Este símbolo não estará presente em todas as cartas, é o que o consulente precisa. Então, o que vem de cima é a mensagem do astral superior. O número da carta é sempre o estado vibratório da energia original deste oráculo, que também é um portal. Cada carta numerada se refere a uma nota ou um tom que representa a quantidade de vezes que a energia oscilou, transitou entre os estados voluntários e involuntários do consulente. Ou seja, é o grau de manifestação de seu livre-arbítrio. O búzio é um conjunto de símbolos, é uma concha aberta ou fechada, e um número que representa o Odu, correspondente ao arquétipo, e a vivência revelada no sistema de Ifá.
A partir da carta 20 até a 36, são representados então 16 Odus e seus 256 desdobramentos, conforme nos ensina o sistema do Ifá. Então temos muito mistério. O Orixá Exu e seus mensageiros promovem a comunicação entre os diversos reinos por onde transitam o conhecimento e as causas de nossas vivências, segundo a vontade dos orixás e a herança de nossa ancestralidade. O naipe da carta é o símbolo mais relevante para a mensagem. Então é o elemento de ligação da trama que se desenrola durante a narrativa do jogo. O naipe, assim como o número da carta, são os elos responsáveis pelo enredo e o ritmo da história contada pela sua mão do jogo. A força deste símbolo encerra segredo e enigmas, ocultos cada um com a sua chave e solução particular. Agora, o que vem de baixo é a mensagem de Exu sobre a lição a ser aprendida e os aspectos negativos da questão apresentada. Dependerá muito da postura e do momento moral que o consulente estiver vivendo. No caso do consulente optar por desconsiderar a oportunidade que tem em mãos para sua evolução, escolhendo se fazer de vítima ou buscar vingança, ou pior ainda, usando de subterfúgio, aceitar uma vantagem ilegítima por meio da mentira e da deslealdade. Exu fará o desfecho desta mensagem pender sempre para o lado negativo na vida do consulente. Este símbolo não estará presente em todas as cartas. É o que o consulente deseja negociar com Exu. Então, o que vem de baixo será sempre uma lição que Exu vai trazer. Então, não adianta vocês buscarem caminhos mais fáceis, mas muitas vezes errados. Não vai dar certo. Exu é justo e vai caminhar tudo para que seja descoberto qualquer tipo de mentira, de negatividade, de erro que você fizer. Uma pista sobre a causa é uma ajuda para a consulente a abrir seu coração, a mente diante do jogo, oferecendo uma chance àquele que pergunta, para refletir e aceitar as causas que o levaram até a vivência atual. Este elemento é o mais direcionado ao consulente do que ao oraculista. O humor de Exu é um termômetro do estado do espírito do Exu durante o jogo. Deve ser observado, inclusive, ao longo da tiragem, demonstrando o nível de energia e intensidade das forças que conduzem o jogo até o seu final. A análise do seu contexto no jogo pode revelar a carta sombra e aquilo que está oculto, mas ao mesmo tempo exposto aos olhos de todos, sem que ninguém note. Então, temos o manto de proteção e fechamento, que é a confirmação contínua da presença da egrégora de tranca-ruas no jogo, revelando sem explicar o maior mistério do seu baralho e garantindo a proteção da mão de jogo e também do oraculista. Aqui está a máxima desse grande senhor, que transita em todas as esferas da criação, caminhando nas trevas para levar a luz, e caminhando na luz para levar misericórdia às trevas. Quem conhecer tranca-ruas, que entenda esta verdade e este mistério. Vamos lembrar-nos da risada franca e gostosa que este grande Senhor nos oferece em resposta às nossas súplicas e também pedidos. Então, o baralho é simplesmente uma ferramenta de luz, né? E vai ser usado com muito respeito, com muita guarda. Fica a minha gratidão a esta grande escritora. Fica o respeito, não é? Então, que vocês entendam que sempre chega para nós essa grandiosidade através do mundo espiritual, né? Porque é realmente com o mundo espiritual que tudo é chegado, não é? É a respeito do mundo espiritual que as mensagens são direcionadas. Então, é sempre a respeito do mundo espiritual que vivemos. É eles quem trazem a mensagem. Então, falamos um pouco da grandeza do baralho, apresentação, agradecimento. Claro, vamos pedir a bênção de Pai Ogum para escolher 3 cartas e o axé do seu tranca-ruas. Então, quem é que está sempre à frente, seu tranca-ruas, assim como os nossos guardiões trabalham sempre para o orixá Ogum, não é? Orixá Ogum é o orixá dono do ferro, do fogo e da máquina. Ele é guerreiro, lutador que defende a lei e a ordem. Ele abre novos caminhos, protege os mais fracos. Ele é um conquistador, dono dos caminhos dos sacrifícios e também do trabalho. Então, Ogum é líder centralizador do poder, hábil, estratégico, muito presente na sociedade e mudanças sociais.
Ogum é o senhor dos novos caminhos e não costuma desistir dos seus objetivos. Então, claro, Ogum, unido a Exu, vem trazer para nós o quê? Oportunidades, força no caminhar. Né? Por isso, Ogum é Exu. As encruzilhadas da vida são caminhos que nós precisamos seguir, não é? Então, não vamos desistir dos nossos objetivos. Vamos ser guerreiro, assim como o pai Ogum. A mensagem divinatória que Ogum traz para nós agora, através do baralho, antes de abrirmos e escolher 3 cartas para que vocês possam escolher uma mensagem, vamos então ver a mensagem de pai Ogum. Ogum diz: segurança na batalha, sucesso, domínio e força para este momento na vida de vocês. Então é a mensagem de pai Ogum: segurança na batalha, sucesso, domínio e força. Então, nós devemos sempre atender a pai Ogum. Não devemos ser medrosos, não devemos fugir à batalha, vamos seguir e vamos acreditar. Agora, falando sobre o Orixá Exu, antes de trazer a mensagem de Tranca-Rua das Almas, nós vamos falar sobre Exu. Exu, como orixá, é irreverente, é um mensageiro, não é? Exu, como orixá, temos Baralodê na força que rege todos os Exus. Então, ele é sempre o mensageiro. É ele que traz a mensagem do mundo, de todos os orixás. Ele simboliza a energia dinâmica, associada à sexualidade e à multiplicação. Ele tem o poder de multiplicação, de renovação e de dar um novo vigor aos nossos caminhos, à nossa vida em todas as áreas. Faz a ligação entre o orixá e o ser humano. Na mitologia é ligado a Hermes ou a Mercúrio. As ferramentas dele, sempre uma chave, que significa o abrir e fechar dos nossos caminhos. E também um bastão com cabeça representando o falo, a reprodução, a vida. A saudação, muitas vezes, Alupô, Laroye, salve o grande guardião. A mensagem divinatória que o Exu traz agora, nesse momento da sua vida. Deve haver cuidado para não ser escravizado pelo materialismo, poder e não ser irritante em suas ações e atitudes. É a mensagem do Orixá, guardião, Exu. Salve a força do nosso Orixá, Exu. Agora, pedindo a bênção e o axé, vamos então a 3 cartas desse grande baralho da nossa grande escritora Lucimar Martins, que esteja bem amparada pelos amigos espirituais, que esteja num plano de luz, que esteja bem e que seus familiares estejam confortados, que receba o conforto, a luz nesse momento, pela passagem da nossa grande irmã, que faleceu há menos de 3, 4 meses. Que a Lu receba toda a luz aonde ela estiver. E que o nosso querido esposo da Lu e a sua irmã continuem esse trabalho, não desistam, que tenham força, que tenham luz, que seu tranca-ruas esteja abençoando esses irmãos. E assim, você vai mentalizar, certo? Hoje vamos deixar uma mensagem através da carta, né? Através de uma carta. Como o baralho é muito grandioso, tem muito estudo, tem muito para ser apresentado, hoje vamos dizer apenas uma mensagem da maneira do todo da carta, tá? E aos poucos, conforme for sendo o merecimento de todos aqui do canal, no dia que eu sentir, é claro, tem tudo isso, o sentir, o trazer, o ter o merecimento para falar e abrir o baralho, vai ser trazido aí perguntas, vai ser trazido coisas de conhecimento, mensagens de todos os nossos guardiões. Vai ter muito também, muita mensagem e muito aprendizado através do meu Exu, que é o Senhor Grande Exu, Veludo. Então Veludo vai trazer também, vai trabalhar através desse baralho, tá bom? Então hoje vamos então pedindo o axé de Tranca-Ruas e que nesse momento, nessa apresentação, seja aí o merecimento de vocês. Carta número 1, carta número 2 ou carta número 3. Uma carta. E vamos sintonizar a mensagem que vai vir do Senhor Tranca-Ruas das Almas, nosso guardião. Sintonize o seu Exu, peça a ele a guarda, a proteção, a abertura dos caminhos. Então, temos carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Então, através da força, né, e da energia desse guardião, vamos falar sobre essa carta. Você que escolhe a carta número 15, baralho de Tranca-Ruas das Almas, salve Tranca-Rua das Almas, debaixo da minha capa não existe falsidade. Ogum é meu comandante, as almas sempre proteção. Então,
a gente vai falar sobre a carta número 15, não é? A carta número 15 sai, então, para você que escolheu a carta número 1. Então vamos ver o que diz o nosso baralho sobre a carta número 15, que é a mulher. Para você que escolhe a carta número 15, a mulher. Significado da grandiosidade dessa carta é a mulher, a consulente, a pessoa que escolheu a carta. A simbologia dessa carta é a marca de um batom. A força, a explanação dessa carta diz: é pelo batom que se conhece a mulher. O mistério dessa carta diz: o beijo cura a ferida? Fica então a dúvida e a mensagem para vocês. A palavra-chave que diz aqui dessa carta fala sobre a mulher, a mãe, a amante, a amiga, a energia feminina, a namorada, a persistência, alguém que vem de dentro, a conhecida, a inspiração, a graça, virtudes, o remédio, a cura, a astúcia feminina, excesso de confiança, destemor, encantamento, sedução, artimanha, especulação, o oculto feminino, segredos femininos, emboscada, tragédia, ira, mistérios femininos. Então, sintonize o que essa carta está querendo dizer para você. O orixá patrono desta carta é Ibeji. O Exu que respondeu ao chamado desta carta é Exu Toquinho. Então a carta traz um grande mistério. Então a carta traz e fala aqui sobre o beijo, sobre ferida, sobre o que está dentro de vocês. Então vocês vão ter que sintonizar, que entender a grandiosidade desta carta, não é? Então nós temos o que vem de cima, a gente tem o número da carta, a mensagem do oráculo de Fá, nós temos o naipe da carta, que também traz a mensagem principal, temos o humor de Exu, que é o estado energético da carta, temos a ativação do subconsciente, o que vem de baixo, e temos a ferramenta de Exu, simbolizando todos os caminhos entre o céu e a terra, e os mundos inferiores, ativa o portal da comunicação e dos mensageiros, não é? Então aqui a gente vai entender um pouquinho dessa carta, vamos falar um pouquinho sobre ela. Para você que escolhe a carta número 1. Então hoje a mensagem que chega para mim através dessa carta 15, para você que escolhe então essa carta número 1. A carta número 15 no baralho de Tranca-Ruas, a mulher, o beijo, né? Então falamos um pouquinho da carta, do que significa a marca de batom, é pelo batom que se conhece a mulher, o beijo cura a ferida. Então a mensagem para você é o seguinte: essa carta diz de energias negativas. E quando ela aparece, devemos prestar uma atenção especial às nossas atitudes, falando sobre o número 15, sobre o número que está aqui nesta carta. Então, fica para vocês a atenção especial às nossas atitudes, a pensamentos e ações, e também ao ambiente que rodeia. Então vamos ficar alerta às necessidades de sermos prudentes, evitando agir por impulso, pois podemos ser levados por caminhos que não são tão bons para nós. Então, quando esta carta 15 surge, aconselha-se sempre a pessoa ser voltada mais para si próprio, a não dar demasiada confiança a quem não conhece bem, a ter muito cuidado com a sua saúde e também com o seu dinheiro. A nível amoroso, a carta pede para ficar alerta com paixões cegas. É uma carta também ligada ao sexo, aos romances ardentes, mas em que se perde a cabeça se não tivermos muito cuidado. Então, prestem atenção. A nível de saúde, indica que devemos estar mais alertas para evitar problemas repentinos que podem surgir ou agravamento de uma situação. Então, tenha muito cuidado com seus hábitos e também com a alimentação. A nível de dinheiro, é uma carta que aconselha prudência, mas como lida também com energias fortes, também pode indicar entradas inesperadas de dinheiro. Preserve muito bem o que você tem. E quando você está sintonizado com o bem, então tudo vai sair perfeitamente bem. Só depende então de vocês.
Então, a carta 15 fala sobre isso, sobre o cuidado mesmo que vocês devem ter, não é? E a mensagem, então, do nosso grande guardião será realmente esta: o beijo cura a ferida? É o mistério da carta. É o que você tem que começar a buscar dentro de você. O que é que vocês têm aí para ser curado? Qual é a energia negativa que vocês ainda têm? O que precisa ser realmente tirado da vida de vocês? Então, outras coisas começam a chegar, não é? Outras coisas começam a vir para vocês, já que vocês estão aí tirando, reorganizando, organizando realmente situações. Então, através dessa grandiosidade que a carta passa, vocês vão então tendo aí toda uma avaliação. Vão fazendo dentro de vocês e vão vendo o que é que essa carta pode trazer, pode estar querendo dizer para vocês, não é? Porque muitas vezes ela está contida muito mistério e o mistério está dentro de você e você pode muito bem saber que ela realmente pode estar querendo dizer outras coisas, não é? Então, cuidado. Então, muitas vezes as pessoas se aproximam da gente e elas não são tão verdadeiras como parece. Também pode ter invejas ao nosso redor. Então vamos tomar cuidado, não dizer de todos os nossos sonhos, das nossas metas, não é? Então tenham cuidado nesse momento, tá? Qualquer tipo de sentimento negativo, tirem. E com certeza os caminhos vão ser melhores. Então a mensagem está dita. Você sintoniza o que for melhor. Você busca dentro do seu interior a mensagem que foi passada. Alguma coisa você vai conseguir tirar desta grande mensagem. Salve o grande guardião, que ele te abençoe, te proteja. Laroye. Agora você que escolhe a carta número 33. A carta 33 é a carta número 2, para você que escolheu a carta número 2. E a carta número 2, o que é que a gente vai trazer? Qual a imagem que ela tem? O cadeado, né? Então a carta 33 traz o cadeado, que é realmente grande. Ela tem outros esclarecimentos, ela tem naipes, ela tem mensagens ocultas, mas hoje nós estamos falando somente uma mensagem centralizada do número da carta, né? O estado vibratório que você está no momento, as mensagens, depois nós vamos trazer mais trabalhado todo a carta. Neste primeiro momento de apresentação, nós vamos falar apenas uma mensagem e você vai seguir de acordo com o que você achar melhor, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre essa carta, né? A carta que traz então o cadeado, não é? O que será que significa o cadeado para nós? Então vamos mentalizando e vamos esperando que a carta seja melhor. O significado da carta, a vontade do Exu. A simbologia, o cadeado fechado. A explanação da carta, quando Exu quer, o homem não pia. O mistério da carta, cadeado de Exu é de madeira. Palavras-chave dessa carta: segurança, livramento, força de vontade, intervenção espiritual. Obsessão, castigo, cegueira. Obsessão, né? Castigo, cegueira, submissão, escravidão, aprisionamento, dependência, masoquismo, posse provisória, abuso de poder, desonra, prisão, cativeiro, sequestro, apego feitiço e amarração. Vejam quantas palavras-chave, não é, que vocês podem perceber. Sequestro, apego, feitiço de amarração, muitas coisas. O orixá patrono é Nanã e Omolu. O Odu que respondeu ao chamado dessa carta é Egiologbon. Então temos grandes coisas para ser falada a respeito da carta número 2, que você escolheu, que é a carta 33. Então a carta 33 traz para nós o cadeado. Então muitas vezes, o que acontece? Essa carta pode dizer de sucesso que pode estar chegando para você, que abre muitas vezes a porta, o que é? A chave, não é? A chave é quem abre as portas e os cadeados de nossa vida. E muitas vezes as chaves estão na nossa mão, né? Mas a gente faz com que elas se afastem. Então, quando o cadeado está aqui, quando ele aparece para nós, então diz de sinal de realização, muitas vezes.
Indica que terá obstáculos e que vocês terão, então, que ir em busca das chaves para abrir esses cadeados na vida de vocês. Obstáculos terão. Poderão muitas vezes os caminhos estarem fechados, mas Exu tem a possibilidade de trazer para nós a chave, né? Então, a carta 33, o cadeado, fala exatamente disso, não é? De busca, de procura do que devemos correr atrás, de que não devemos, então, desistir, não é? Nunca devemos desistir dos nossos propósitos, de tudo que queremos. Então, a vontade muitas vezes não é nossa, e sim do Exu, dos guardiões que chegam e abrem o nosso caminho de acordo com o nosso merecimento. Então, o que é que você tem feito para que o cadeado continue fechado na sua vida? Tem toda essa questão. Quando esse cadeado realmente vai ser aberto? De repente a chave está na mão do nosso guardião, mas ele está lá, aguardando o seu merecimento. Então aqui diz, o cadeado fechado. Quando Exu quer, o homem não pia, porque Exu é guardião, Exu trabalha todos os karmas, Exu abre, mas também fecha. Então façam essa grande meditação. Peraí, por que alguns caminhos, alguns cadeados ainda na minha vida? Quais os caminhos que estão bloqueados e por quê? Se eu tenho sucesso, eu tenho merecimento, está tudo para chegar e não chega. Realmente, por que o cadeado continua fechado? Não é? Muitas vezes, vocês não estão caminhando tão corretamente. Então, atitudes, pensamentos, palavras, ações, não é? Então, nós precisamos ser positivos, né? O 33 traz para nós um 6, que é um caminho de decisão, que é sucesso, né? Então, você precisa buscar o sucesso, buscar o que você quiser. A solução está muitas vezes nas mãos de vocês. Então, abertura e fechamento. O cadeado, ele abre ou realmente ele vai continuar fechado. Vai depender de vocês. A carta permite abrir as portas que barram o nosso crescimento, porém o êxito e o sucesso serão sempre alcançados se a gente prosseguir sem medo, confiantes e com muita vontade de atingir os objetivos traçados. Então o simbologismo do cadeado fica essa indignação, essa pergunta para nós. Ou seja, abrir ou fechar ao mesmo tempo. Então o que é indicado muitas vezes é que precisa de uma decisão, precisa de solução, de você correr, de você buscar. O poder está realmente nas suas mãos. E a chave que abre esse cadeado é sua. É você quem consegue ela, com o seu merecimento, com o seu esforço, com o que você faz. Então, abrir e fechar as portas depende exclusivamente de você. Então esse cadeado está dizendo para você: vá em busca da sua chave. E se o seu caminho continua fechado, então Exu não está permitido que os seus caminhos sejam abertos muitas vezes. Por quê? Porque você não tem merecimento. Exu é grande, é guardião, mas ele vai analisar todas as nossas atitudes. Atitudes corretas, portas abertas. Atitudes erradas, portas fechadas. Mas, com certeza, a chave está na sua mão. Abra então o cadeado correto, e terá grandes caminhos à sua frente. Sintonize a mensagem dessa grande carta. Está dentro do seu interior. Tem, claro, outras mensagens ocultas, mas não será falada nesse momento. Esse momento será apenas a mensagem do número principal da carta. Em outro momento, quando tiverem merecimento, com certeza as outras mensagens chegarão. Salve o Senhor. Grande, salve Exu Tranca-Ruas das Almas. Agora você, que escolhe a carta número 3, e vamos terminar a nossa mensagem e essa grande apresentação do baralho de Exu. A carta número 3 traz a carta para nós 29. O alfinete. Você que escolhe a carta número 3, vamos terminando então falando do alfinete. O alfinete, o significado dessa carta é o incômodo, inconveniente, mas muitas vezes necessário. A simbologia é o alfinete de prega. A explanação dessa carta: o que arde cura, o que aperta segura. Mistério desta carta: quem usa alfinete tem pressa. Palavras-chave desta carta: o medo, o privilégio, o acerto de contas, provocação, insegurança, tumulto, presente de grego, contaminação, feitiçaria, magia negra, queimação, desgaste energético, rivalidade feminina, encenação, invasão de privacidade, arrombamento. Orixá patrono, Oiá e Iemanjá. Odu que respondeu ao chamado desta carta: Ossá. Então vejam, o alfinete, que mensagem grandiosa. O incômodo, o inconveniente, muitas vezes a gente tem que ser alfinetado para que a gente acorde, para que a gente mude, não é?
Então o alfinete é aquele alfinete que muitas vezes ele, ao arte de ferir, ele cura muitas vezes. Porque muitas vezes não saímos das mesmices, não é? Então, vamos entender. Essa carta, ela fala de você desvendar algumas coisas na sua vida. Que você muitas vezes precisa ser alfinetado para acordar. Precisa doer para enxergar, não é? Para mudar. Porque senão a gente não sai da mesmice. Continuamos ali, não é? Então, entendam muito bem isso. Caminhem com paciência, com prontidão. Tenham conhecimento intuitivo, né? A força está em vocês, a força mental. Conflito muitas vezes que devem ser encarado. O alfinete traz para nós aquele conflito, aquela ação que precisamos enfrentar e não correr, e não fugir. Necessita muito de enfrentar, de paciência, não é com correria. Então, vamos adentrar o mistério dessa carta, entender que muitas vezes a gente não sai da mesmice, não é? Até porque muitas vezes a gente não deseja mesmo. Muitas vezes a gente não quer e a gente continua ali, centralizado, sem sair do lugar. Então essa carta fala para nós do que devemos tirar, devemos cortar, devemos eliminar, né? Essa carta traz outras grandiosidades, mas nesse momento apenas esta grandeza que será falada, não é? Traz para nós aquela alfinetada. O que é que precisamos entender? Qual é o incômodo que está presente na nossa vida? Que é necessário, porque sem aqueles alfinetes a gente não muda. Então, busquem dentro de vocês a intuição, o mistério. Muitas vezes deem valor a uma pessoa da área feminina na vida de vocês, né? A mãe, a esposa, a filha, alguém que é muito importante, muitas vezes traz grandes mensagens para vocês. Não deixem isso, tá? Então muitas vezes a gente não quer ouvir alguma pessoa que está próxima, é ele quem traz uma grandiosidade para nós. Então refere-se o alfinete a alguma coisa que a gente precisa analisar, alguma situação precisa ser analisada, precisa ser resolvida. Então o alfinete é aquela situação que está ali apunhalando, ferindo, doendo e que vocês não resolvem. Resolveu, passamos para outra carta, para outra mensagem, para outra grandiosidade. Então a carta do alfinete, a carta 29, fala sobre isso, não é? E quando a gente vê o 29, 9 com 2, são 11. Então o que acontece? É o símbolo do chicote, o 11, né? É o valete de paus. Então representa o que? A força, o poder mental. Então o poder está dentro de vocês. A chance de um acordo em qualquer tipo de situação que você tem para resolver. Então sigam a intuição. Seja qual for a situação, não usem o abuso de força, quando seria muito melhor uma conversa. Então o alfinete traz para nós o emprego empregar a sabedoria e a intuição, e não a força, e não a raiva, tá bom? Então é isso. Sintonize a mensagem, que Exu Tranca-Ruas proteja a todos nós, né? Salve a força desse grande guardião. Que através de hoje, dessa grandiosidade, dessa apresentação, muitas mensagens possam vir. Que nós teremos sempre merecimento. Seguimos com luz, com força, com fé, com axé. Que a capa deste grande guardião agora esteja sendo direcionada sobre todos nós. Salve seu Tranca-Ruas. Axé, meu querido. A sua capa não dá para ter falsidade. Então nos cubra com sabedoria, com a sua luz, com seu conhecimento, com o seu merecimento. Que as encruzilhadas da nossa vida você esteja sempre ali, presente, nos iluminando, nos guardando sempre. O meu respeito, a minha gratidão, o meu axé a esse grande mestre, a esse Exu, a esse guardião, que hoje está ao meu lado, ao seu, ao de todos nós, através desse baralho. Gratidão a Lucimar Martins. Gratidão a todos por estarem presentes. Laroê, Exu, Exu Emojubá, nos vemos nas próximas mensagens com a força deste grande baralho. Fiquem bem, fiquem na paz.